Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez, hoje num cenário diferente. Estou aqui na TV Bandeirantes, já trabalhando desde cedo, para falar desse São Paulo que tem se tornado repetitivo. São Paulo cria até algumas oportunidades, mas de repente acaba dando chance para o adversário, e foi assim contra o Ceará. Claro que no agregado o tricolor paulista acabou se dando melhor depois da decisão dos pênaltis. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o São Paulo deu um espaço exagerado no primeiro tempo para o gol do Mendonça, com mais de 53 mil torcedores. Seria difícil, seria muita pressão, mas o São Paulo já tinha criado algumas oportunidades, uma delas com o argentino Galopo, e a bola acabou não entrando. Aí veio o primeiro gol, pressão muito grande, depois o empate do tricolor no jogo já no segundo tempo, numa bela jogada, que terminou com o gol do Igor Vinícius, mas aí uma falha do jovem Wellington, que entrou depois do intervalo, acabou deixando o Ceará na frente com o gol do Castilho, e aí a pressão foi muito grande. Os dois clubes tiveram a oportunidade de fazer o outro gol, que daria uma vantagem no agregado, mas a vantagem terminou no 2-2, o jogo terminou no 2-2, no empate agregado, né? No resultado do primeiro jogo, São Paulo havia vencido por 1-0, perdeu o segundo por 2-1, acumula já 2 derrotas consecutivas, tinha perdido também para o Flamengo jogando em casa, mas aí foi para a disputa dos pênaltis e o São Paulo sobrevive. O Ceará, até enfrentar o São Paulo, estava com 100% de aproveitamento, foi eliminado. O São Paulo, até enfrentar o Ceará, estava sem perder na Copa Sul-Americana. Perdeu no tempo normal, mas passou. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá. Na disputa dos pênaltis, o São Paulo venceu por 4-3. Perderam pelos lados do tricolor o Igor Vinícius, que tinha feito um belo gol no tempo normal, e também o Igor Gomes, que poderia ter colocado fim na decisão dos pênaltis. Mas aí a coisa continuou e o Patrick teve que fazer o gol derradeiro. Marcaram também pelo São Paulo Calério, o Luciano e o Diego Costa. E o Felipe Alves foi o melhor jogador em campo, com defesas importantes no tempo normal e também defesas, uma defesa, para falar a verdade, na cobrança de pênaltis. Depois o Ceará bateu 2 para fora. Mas ele defendeu logo a primeira cobrança e ele falou sobre isso. Vamos lá. Independente de ser o primeiro ou o último, acho que quando você pega o primeiro, você passa mais confiança, mais credibilidade para quem vem bater o próximo pênalti, né, a nosso favor. Mas eu acredito que pênalti é um jogo de indução, né? Você tem que saber fazer a leitura correta, saber esperar o momento correto. Tem jogador que acelera a batida, tem jogador que retarda a batida. É um jogo de indução. Você tem que ter calma, paciência e tentar induzi-lo a fazer aquilo que você quer para poder efetuar a defesa. O Rogério Ceni avaliando o goleiro como herói, até deu uma brincada, e avaliando também esse resultado do São Paulo. Claro que a torcida queria mais, claro que o Rogério tinha prometido não passar vergonha, não passou, mas sofreu. E, eu volto a dizer, num filme repetitivo, dando muitas chances para o adversário. Rogério Ceni e o goleiro herói, o goleiro que foi, falando do goleiro Felipe Alves. Vamos lá. É sempre o goleiro, né? Que é tão sempre sofrido e uma posição às vezes ingrata. Então, assim como o Jandrei foi muito importante contra o Palmeiras, hoje o Felipe também é muito importante. E eu acho que heróico é o que o grupo vem fazendo, sabe? Esse é o mais legal de ver, a disposição, a energia que todos colocam, jogando de meio e fim de semana há muito tempo. Todos vêm aqui num estádio, no bom sentido, hostil, porque a torcida do Ceará se fez presente hoje, assim como acho que as duas torcidas aqui são diferentes no futebol brasileiro, pelo que fazem, pela festa que fazem. E nós suportamos, tivemos nossos bons momentos no jogo, as dificuldades, mas mais uma vez nas penalidades passamos e seguimos. Estamos numa semifinal sul-americana, esse é o fato mais importante do dia de hoje. Agora o São Paulo volta à sua realidade. No domingo tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, já são 6 partidas sem vitória, com 4 empates e 2 derrotas consecutivas. Precisa pontuar. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo vai ter jogo
contra o Atlético Goianiense. O Rogério Ceni também avaliou esse adversário que despachou o Nacional do Uruguai com o Luizito Soares e tudo. Claro que eles vão estar sem o Luiz Fernando, artilheiro do confronto contra o time uruguaio, mas o Rogério está falando sobre isso. Vamos lá. Eu acho que para a gente as Copas se tornaram mais importantes ainda. A Copa Sul-Americana, chegar a uma semifinal, uma possibilidade de jogar uma decisão de Sul-Americana, apesar de a gente ter visto o Atlético Goianiense ontem fazendo um belíssimo futebol, nós pudemos assistir o jogo contra o Nacional do Uruguai, que é uma equipe que tem tradição, 4-0 numa soma geral. Nós sabemos que vai ser um jogo tão difícil quanto foi contra o Ceará, 2 jogos difíceis como contra o Ceará, mas dentro do que se apresentou nesse ano, onde o nosso objetivo estava focado, ao menos o meu, no Campeonato Brasileiro, e nós tivemos que ter uma mudança comportamental diante de alguns resultados que nós jogamos bem, tivemos oportunidade de vencer alguns jogos e não conseguimos. Era para termos uma pontuação maior e nos dedicado mais, estar mais focado nesse campeonato. Hoje nós estamos numa situação de meio de tabela, né? Já começando a ficar apertado. Nós temos um jogo em casa, não temos o mesmo tempo de recuperação, logicamente, que o Bragantino tem. Temos uma viagem durante a tarde toda de amanhã, mas nós vamos fazer um time competitivo para tentar essa vitória que é muito importante para a gente no Campeonato Brasileiro. E para mim é um sonho, assim como um dia eu sonhei ajudar a transformar o Fortaleza numa equipe campeã. Eu também, depois de 10 anos, sonho em ver o São Paulo conquistar um título internacional novamente. Eu gostaria de fazer parte disso, né? Então, assim, eu me dedico muito, tenho uma equipe de trabalho, todos que trabalham comigo, né? Não vou citar nem o nome de todos, mas desde análise de desempenho, análise de mercado, Charles, Nelson, Danilo, Leandro, todos, enfim, que trabalham mais diretamente comigo, acho que são fundamentais para a gente estar vivo em todas as competições. Se você analisar a realidade do clube hoje, do que era anos atrás para hoje, a situação que ele se encontra, eu acho que tem que ser valorizado muito os atletas que hoje tem, porque eles têm ajudado bastante a instituição de todas as maneiras possíveis. Eu acho que eles estão dando, nem sempre jogamos um futebol excepcional, mas eles deixam tudo a cada jogo. Nós estamos competindo sempre no limite a cada jogo, e isso eu tenho certeza que nunca vai faltar o reconhecimento do torcedor. Palavras do técnico Rogério Ceni. Como a gente está aqui dentro da TV Bandeirantes, mostrar para você, estou na parte alta, ali embaixo, um dos estúdios, dos muitos que a gente tem aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom, o São Paulo agora volta à sua realidade ao Campeonato Brasileiro, em casa contra o Bragantino, que está descansado, o Rogério já falou isso. O São Paulo voltando de viagem, já vai se preparar, vai ver o que tem de melhor para esse jogo contra o Bragantino. Depois tem, na próxima semana, quinta-feira, uma nova decisão contra o América no meio de semana pela Copa do Brasil. Tem o Felipe Alves aí, o goleiro que é chamado Homem de Gelo, já pegou 2 pênaltis pelo tricolor paulista, e o São Paulo tem essa necessidade de voltar a vencer. Com relação à Copa Sul-Americana, talvez até no final do mês, a data não está confirmada, o São Paulo faça o primeiro jogo. E o detalhe, o jogo contra o Atlético Goianiense, o primeiro, vai ser fora de casa. Depois o São Paulo tem a chance de tentar a passagem para a final da Sul-Americana, tentando o título depois de 10 anos, foi campeão em 2012, tentando o título depois de 10 anos, claro que tem que passar pelo Atlético Goianiense, o jogo da volta vai ser em casa. E o Atlético vai estar sem o seu artilheiro, voltando a dizer, o Luiz Fernando, ele foi expulso aos 45 do segundo tempo contra o Nacional do Uruguai. Dos 4-0 no placar agregado, o Luiz Fernando fez 3 contra os uruguaios. Vai fazer muita falta para o time goiano, principalmente no jogo de ida. Mas para o São Paulo, é colocar a cabeça no lugar, não perder tanta chance de gol e não dar tantos gols praticamente de graça para o time adversário. O São Paulo tem sido repetitivo nesse aspecto. Gostaria da sua opinião, seu palpite, seu comentário sobre o que aconteceu. O São Paulo foi derrotado no tempo normal, mas saiu vitorioso nos pênaltis e está nas semifinais da Copa Sul-Americana. Muita gente não acreditaria nisso no final do ano passado e nem no começo de 2022. Deixa aí seu palpite, sua opinião, seu desabafo, seu comentário sobre o que vivemos no Castelão com mais de 53 mil torcedores apoiando, a maioria deles apoiando o time da casa. A gente fica por aqui, beijo no seu coração, até a próxima.
Valeu, tchau.